Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 14. Naturalmente, eu não vou ler esse texto todo, mas todos nós já sabemos ou já ouvimos falar do profeta Elias e a maneira como ele foi levado num redemoinho para os céus. O verso 1 desse capítulo diz que Deus iria levá-lo ao céu num redemoinho. E no verso 11 diz que uma carruagem de fogo separa Elias e Eliseu e um redemoinho o leva para o céu. Um redemoinho, ele é um encontro, né, de forças, de ventos contrários. Esses ventos que se chocam, né, e formam um redemoinho. Esse redemoinho, ele é na verdade um ponto de tensão, né? Ele representa isso, ele mostra isso. E Elias, ele foi levado ao céu num ponto de tensão como esse. Ora, se foi num redemoinho que Deus usou para levar o profeta Elias para o céu, também pode ser que no nosso nível de existência, Deus também pode usar as nossas tensões, as tensões que estamos vivendo hoje devido a essa pandemia, para falar conosco e para elevar o nosso nível espiritual. E eu quero falar exatamente sobre isso. Abordar três áreas aqui que nós podemos aprender com a experiência de Elias, experiência essa que é partilhada por outros homens na Bíblia. E a primeira coisa que nós temos que aprender sobre esse redemoinho é que o Senhor fala no redemoinho, né? Para os irmãos terem uma ideia, eu já falei aqui anteriormente sobre Jó, que foi um homem que sofreu muito na vida, e ele começa a fazer muitas perguntas a Deus de por que ele estava passando por aquilo, qual era a razão daquele sofrimento todo. E aí, de uma forma muito impressionante, Deus o responde, capítulo 38 e capítulo 40, verso 6, capítulo 38, verso 1, capítulo 40, verso 6 de Jó. Deus o responde de dentro do redemoinho. Ou seja, Deus, em meio àquela tensão toda, no meio do redemoinho, fala com Jó. E a mesma coisa ele faz para falar conosco no meio dessa tensão, dessa crise, dessa luta, dessa dificuldade toda. Quantas vezes a tensão ela nos impede, né, de ouvir o que Deus está falando conosco. Às vezes você está passando por um momento de crise, dificuldade, e você não consegue ouvir o que Deus está falando para você, mas é bem provável que toda a tensão que nós passamos da vida pode servir de um empecilho para buscarmos a presença de Deus. Mas, por outro lado, em meio a toda essa tensão, Deus vem ao nosso encontro para falar conosco no redemoinho da nossa vida. Eu sei que você pode estar aí pensando, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar em casa, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar em casa, eu tenho negócios, as coisas estão passando. Escute a voz de Deus no meio dessa confusão toda. Escute. Deus falou para Jó para que ele se acalmasse, porque ele estava no controle e no domínio de todas as coisas. Aprenda a ouvir a voz de Deus em meio a essa tensão que a vida nos reserva. Uma outra coisa que a gente observa em relação a esses redemoinhos, a essas tensões da vida, é que o Senhor se manifesta no redemoinho. Ora, ele fala no redemoinho, mas ele também se manifesta no redemoinho.
no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 14, diz que Deus se manifestou de forma libertadora, salvadora, através de um redemoinho, aonde ele iria usar para dar vitória ao seu povo. Deus se manifesta em meio a essas tensões e ele mostra a sua santidade, a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, o seu governo, e só Deus ele tem poder para transformar a tragédia em bênção. Eu fico pensando no caso de José, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e quando aquilo tudo termina, quando aquela coisa toda passa, ele diz para os seus irmãos: olha, vocês intentaram fazer mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E Deus tem o poder de se manifestar no meio das tragédias, dos redemoinhos, das tensões, para transformar aquilo que é ruim em bom. Há muitos anos, já há bastante tempo, um empresário fazia parte lá da igreja onde eu era, quando eu era novo convertido. Ele era uma pessoa muito bem estabelecida, um empresário bem sucedido, que tinha suas contas equilibradas, uma empresa muito bem equilibrada, mas acabou se envolvendo com um sócio mau caráter e que o prejudicou de tal forma que ele perdeu a empresa, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo que ele tinha na conta bancária, ou seja, ele ficou na bancarrota. E aí, no meio daquela tragédia toda, ele resolveu orar, e ele fez uma oração a Deus e pediu: Deus, fala comigo em meio a essa tragédia toda, fala comigo em meio a essa situação. E ele pediu, e ele sentiu no coração de começar a vender os salgadinhos que a esposa dele fazia em casa. E ele foi vendendo esses salgadinhos e descobriu que ele tinha um potencial imenso para ser um vendedor. E aí, dos salgadinhos, ele passa a trabalhar com material de construção, e aí ele vai se organizando com aquele dinheiro do salgadinho que ele conseguiu ali, ele montou uma lojinha, e aquela lojinha foi crescendo, de repente ele abriu uma segunda loja, uma terceira loja, e aí ele ficou totalmente recuperado. Ele, no meio da tensão, Deus se manifestou a ele, orientando, revelando a ele um potencial que ele não sabia que tinha. E ele recobrou a sua alegria, porque ele estava triste, porque tinha contas a pagar, coisas chegando, e em meio àquela crise toda, Deus deu a ele uma direção de como ele deveria se mover e como ele deveria fazer. E Deus, ele nos anima em meio a tudo isso. Ele, no meio da tensão, ele traz a esperança para nós. E ele se manifesta e diz: eu estou com você. O pastor do Salmo 23 que diz que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer, porque ele está com você. E a terceira e última lição que eu tiro desse texto é que o Senhor nos quebranta no redemoinho. Em Jó, capítulo 42, verso 5 e verso 6, Jó diz assim: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E no verso 6 ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo na cinza. Ou seja, ele se quebranta. Então, o Senhor, ele nos quebranta no meio desse redemoinho, para nós aprendermos a confiar nele e a saber que sem ele nada nós podemos fazer. E essa é a grande bênção. Olha, se você se endurecer em meio a essa dificuldade, vai ser uma tragédia. Mas se você se quebranta diante de Deus, certamente Deus há de se manifestar ao seu coração. Há vários tipos de tensão na vida. Há a tensão por falta de dinheiro, que todo mundo está vivendo agora, é uma grande dificuldade. A tensão para pagar as contas, a tensão da ausência, muitas vezes, do companheiro, da companheira, o medo gerado pela violência. Há tantas tensões familiares, desarmonia, há o redemoinho das crises conjugais, e tudo isso nós precisamos falar para Deus.
e pedir que Deus fale conosco e que Deus se manifeste na nossa vida em meio a esse redemoinho, que Ele traga luz, direção para aquilo que temos que fazer. O que nós não podemos é baixar a cabeça, porque pode ter certeza de uma coisa, que talvez em meio desse confusão toda que está por aí, Deus venha nesse redemoinho e use essas circunstâncias para te levar para o céu, para te encaminhar para o céu, para te fazer um cidadão do reino de Deus. Então, tenha tranquilidade, porque Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Então, é um momento de amadurecer na tensão, na crise, na dificuldade. É um momento de ficar forte, sabendo encarar com sabedoria e com um coração maduro esses momentos de dificuldade que nós estamos passando. Com certeza, se você parar para ouvir, você vai escutar Deus falando com você no meio dessa confusão. Aquieta-te, fica tranquilo. Deus fala assim com as pessoas. Levou Elias para o céu, falou com Jó, falou com o profeta Zacarias. Ele fala conosco e tudo isso para nos quebrantar e nos abençoar. Que Deus te abençoe e eu tenho certeza que no meio dessa confusão toda, Deus vai iluminar o seu caminho para que você passe por isso vitorioso e num redemoinho como esse, Deus te conduza à vitória e a uma vida de maturidade e de apego e de confiança a Ele. Que Deus te abençoe.